Café não deixa isso acontecer, né, gente? O café mantém a gente mais agitado. Mas vamos lá. No livro Nosso Lar, toda vez que eu me lembro desse tópico, obrigado, Júnior. Toda vez que eu me lembro desse tópico, toda vez que eu me lembro de saúde mental, otimismo, vibração, eu sempre me lembro desse diálogo entre André Luiz e o ministro Clarencio. André Luiz já tinha sido acolhido em Nosso Lar, já tinha sido retirado do umbral, evidentemente. E depois dos primeiros movimentos, das primeiras dinâmicas de tratamento, ele foi visitado pelo ministro Clarencio e por um dos enfermeiros. Vamos dar uma olhada nesse diálogo, porque ele é interessante. Clarencio pergunta: como vai? Melhorzinho? E André Luiz responde: não posso negar que esteja melhor, entretanto sofro intensamente. Gente, enquanto eu estiver lendo o que André Luiz está falando, vamos procurar para ver se nós não estamos fazendo igual. Vamos deixar de pensar lá no nosso irmão André Luiz e vamos analisar para ver se nós não estamos cometendo esse erro. Não posso negar que esteja melhor, entretanto sofro intensamente. Então eu fico pensando, será que a intenção era falar que melhorou ou a intenção era falar que estava sofrendo? Porque os estudiosos dizem, gente, que a verdade da frase vem sempre depois do mais, vem sempre depois da junção adversativa. Porém, entretanto, sofro intensamente. Se a verdade vem sempre depois da junção adversativa, ele queria falar que melhorou ou ele queria falar que estava sofrendo? Pensa nisso. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Como tem sido pesada a minha cruz. Gente, alguém se identificou com essa frase? Além de mim? Mais alguém falou: nossa, parece que esse caboclo está falando de mim. Eu vivo falando isso. Como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Clarencio ouvia, atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Pergunta: quantas vezes nós fazemos isso? A pessoa está falando, a gente interrompe. A pessoa está falando, eu posso até não interromper, mas eu não estou ouvindo, eu estou formulando a resposta. Vocês fazem isso também? Sugiro a leitura de um texto, eu tenho divulgado muito esse texto nos estudos, nas palestras, de Rubem Alves, chamado Escutatória. Alguém conhece esse texto? Escutatória. Ele começa assim: já vi muita gente falando que quer fazer curso de oratória, nunca ouvi alguém falar que gostaria de fazer curso de escutatória. Pensei em ministrar um curso de escutatória, mas eu acho que ninguém se matricularia, porque escutar exige silêncio interno. Alguém tem aqui? Escutar exige silêncio interno. Quando o André Luiz começou a reclamar, a maioria de nós já ia fazer assim, ó. Não aguento mais ouvir esse caboclo reclamar, meu Deus. Não é isso que a gente faz? Não aguento mais. Que sintonia é essa? Está me vampirizando. A maioria de nós já ia fazer aquela cara assim. O Clarencio imperturbável, olho no olho, característica de espíritos mais maduros. Encorajado com essa atitude, André Luiz continua: além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os esforços recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? Pouco egoísta, né? Ele era médico e queria que o filho fosse o quê? Lembra? Eu me lembro daquele médico, daquele ortopedista da seleção brasileira, até na Copa de 98, o Dr. Lídio Toledo, e ele falava assim: meu filho teve 3 opções, medicina, medicina, medicina. E na especialização ele teve 3 opções: ortopedia, ortopedia, ortopedia. Então aqui cabe uma reflexão, gente. Quantas vezes nós jogamos os nossos sonhos em cima de outras pessoas? Eu não fui, mas meu filho vai ser. Será que teu filho quer? Será que é isso que está no planejamento dele? Eu acho que cabe fazer essas reflexões emendando um assunto no outro.
E as filhinhas, minha desventurada Zélia, muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia lhe faltasse. Admirável esposa. Ainda lhe sinto as lágrimas nos momentos derradeiros. Vocês perceberam que ele está se apegando só na parte do sofrimento? Alguém aqui mais, além de mim, faz isso? Se apega só na parte dolorosa? Às vezes pode pensar assim: nossa, eu andei até Rio Preto para vir assistir o seminário. Nossa, como que o trânsito está complicado? Não, graças a Deus eu cheguei aqui em segurança. Pô, eu estou aqui, cheguei em segurança. Se Deus quiser eu vou voltar em segurança. Mas a gente se apega na parte desagradável. Não, mas como que trânsito é chato, né? Ah, tem pedágio, buraco no asfalto. Gente, tem tanta coisa boa para a gente se apegar. Mas a gente se apega na parte desagradável. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubam-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Vocês estão cansados de ouvir André Luiz reclamar? Gente, imagina o Clarence, coitado. Imagina o Clarence, estava lá no nariz dele, né? Chorando junto às cinzas de meu corpo, ou em algum lugar recanto, ou em algum recanto escuro das regiões da morte. Mal sabia ele que a esposa tinha casado de novo. Aí se ele descobre, aí que a vibração dele é para umbral mesmo. Ó, minha dor é muito amarga. Que terrível destino o de um homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Alguém se identificou com essa frase? Ou vocês lembraram de alguém? Gente, quantas vezes nós falamos isso? Passado e presente. Que tendência que nós temos a achar que o nosso problema é o maior do mundo. Quando tem tanta gente aí com fome, que não pode sair de casa, em leito de hospital há quantos anos, não consegue ver a luz do sol. E a gente achando que o nosso problema é um negócio assim, impossível de ser resolvido. Você quer ver uma pessoa otimista? Conversa com quem está na fila de espera para doação de órgão, gente. Ele vibra o tempo todo. Não, daqui a pouquinho vai tocar o telefone e o órgão que eu estou esperando vai surgir para mim. E ele está correndo o risco muitas vezes de desencarnar. E ele está ali, não vai dar certo, daqui a pouco o telefone toca, daqui a pouco a notícia vai chegar, eu vou viver. E nós que às vezes não estamos precisando de nada, ou de muito pouco, sofrendo. E muitas vezes sem motivos justos. É necessário amadurecer. Amadurecermos mentalmente, amadurecermos emocionalmente, aprender a lidar com esses ciclos de dor, porque são eles que nos movimentam. Nunca nos esqueçamos disso. Em todo o ciclo de calmaria, nós temos tendência ao comodismo. Como dizia meu avô, não sei se vai servir para mais alguém. Se coçar as costas, a gente deita igual cachorro manso. Isso acontece com vocês também ou só comigo? Em todo o ciclo de calmaria, a tendência é a gente acomodar. Daí a importância dos ciclos de dor. Quantas vezes nós já ouvimos essa frase? Pelo amor ou pela... O que é amor e dor? Ou o que são amor e dor? Alavancas de progresso. Quando eu abrir mão de progredir pelo amor, a dor vai me dar um empurrão. O amor é como se Jesus oferecesse a mão e falasse: vamos filho, vamos dar um passinho. Quando eu não aceito o convite do amor, a dor não convida, a dor obriga. A dor não tem pedagogia não, meu filho. Quem tem pedagogia é o amor, que respeita os nossos limites, respeita o nosso ritmo. A dor não faz isso não, filho. A dor é assim, uma coisa discreta, mais ou menos como o Anderson Silva, voando com o pé nas suas costas, assim, vai. A gente pode escolher. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Quantas vezes nós, com o conhecimento de doutrina espírita, mas focando muito mais em expiação e provas e em transição do que no amor de Deus, quantas vezes nós não fizemos essa mesma pergunta, gente? Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas?
Tem espírita que acha que nós nascemos para sofrer. Pode procurar que vocês vão achar dentro da casa espírita que vocês frequentam. Não haverá recurso à semeadura da paz. Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. André Luiz reclamando. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou: isso aqui tem que nortear a nossa vida. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comentar a própria dor. E ele prossegue: lamentação denota enfermidade mental. Jesus, a casa caiu para nós, gente. E enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil, porque vira vício. É indispensável criar novos pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Aqui ele parece estar falando a mesma coisa que o Emmanuel lá atrás, quando ele comentou o cadáver e os abutres. Quando a gente abre o pântano para o sol, ele seca, ele higieniza. Para mim ele está falando a mesma linguagem. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu não estou dando conta. Não, é muita coisa para mim. Enxergar padecimentos onde há luta edificante. Então nós estamos lutando contra nós mesmos, mas a gente acha que está sofrendo. Só identifica, vou mudar a linguagem, indesejável cegueira da alma. Característica de espíritos imaturos que somos nós, a maioria de nós pelo menos. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças mesquinhas. O que ele está dizendo aqui? Quanto mais eu falo de problema, mais eu me sinto, mais eu fixo a minha ligação com situações desagradáveis, eu vou alimentando lembranças. Porque o mundo mental, gente, somos nós que alimentamos. Quanto mais eu falo de problema, quanto mais eu falo de situações desagradáveis, mais eu alimento lembranças que eu tinha que deixar morrer de fome. Nesse caso pode, viu? Não é pecado não. Deixar uma lembrança ruim morrer de fome, entre aspas, não é falta de caridade, viu? Deixa morrer, pelo amor de Deus. Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Então a gente está preocupado com as nossas dívidas e Deus está depositando amor na nossa vida. As piores fases, as piores situações nada mais são do que manifestação do amor de Deus. Está dentro de um planejamento amplamente, intimamente relacionado com as nossas necessidades evolutivas. Nós vamos tocar nesse assunto, porque tem um texto do Chico que fala sobre isso. Nós vamos citar um trecho. Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Que é exatamente o que Emmanuel fala no livro Consolador sobre as queixas. Queixa é reclamação. Muitas queixas são consideradas, e eu até me surpreendi quando eu li isso, muitas queixas, muitas reclamações são consideradas pelos espíritos amigos verdadeiras preces. Olha que interessante. A gente acha que não posso me queixar, não posso reclamar. Se a gente souber o que está falando, se a gente tiver conhecimento de causa, pode. Mas a maioria, segundo Emmanuel, não passa de lamentação estéril a qual nós nos acostumamos como a um vício qualquer. Porque se nós temos evangelho e doutrina espírita na nossa vida, a queixa reflete má vontade. Está no livro Consolador. Se alguém não gostou, é com Emmanuel que você tem que reclamar. Eu só estou repetindo. Caminhando então para a última parte, que não é tão curta, mas nesse livro Emmanuel vai nos dar dicas extraordinárias para que a gente consiga vencer, caso tenhamos caído, nesse ciclo e círculo vicioso do pessimismo. Se a gente ainda não caiu, que a gente aproveite isso aqui justamente para se proteger.
Se já caiu, que a gente aproveite para se levantar. Diz Emmanuel que, se conseguires aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou daquela região em que mais te reconfortes, preserva-te contra semelhantes desequilíbrios. O que ele está dizendo? Qual que é a primeira coisa para você sair dessa situação? É ciência, é remédio? Se conseguires aceitar a existência de Deus, porque só Deus pode te acalmar por dentro. Tem que ter ciência, tem que ter medicina, se necessário tem que ter remédio, não é isso que eu estou dizendo. Mas só Deus pode apaziguar a gente por dentro. Não tem remédio para apaziguar espírito, gente. Quem apazigua o espírito é confiança em Deus. Emmanuel chega a dizer, eu só não sei aonde que está, estou procurando, mas não encontro, para poder citar a fonte. Emmanuel chega a dizer, se nós confiarmos verdadeiramente na imortalidade do espírito, no amor de Deus, nossas questões psíquicas estão todas resolvidas. Porque se nós somos espíritos imortais e Deus nos ama, o que nós temos para ter medo? Todos os nossos medos, gente, refletem o quê? Uma confiança nisso, mas que ainda não é plena. Quando ela for plena, nosso mundo mental, nosso mundo íntimo apazigua. Então, primeira coisa, para voltar a crescer, para sair da situação psíquica complicada, aceitar Deus. E olha o que ele diz: a prática salutar dessa ou daquela religião, que isso aqui combate o fanatismo espírita. André, o espírita é fanático? Não, pouca coisa. Às vezes a gente reclama, o fulano quer me levar para a igreja dele. Às vezes nós não queremos trazer ninguém para o centro espírita, mas o que nós fazemos? Tentando empurrar a reencarnação goela abaixo. Deixa as pessoas aceitarem princípios fundamentais da doutrina espírita no ritmo delas. Emmanuel fala sobre isso o tempo todo. Não violentar consciências. A pessoa amadurece no ritmo dela. Então eu vejo um fanatismo disfarçado, mas não muito diferente no movimento espírita. Nós estamos querendo violentar a consciência, nós estamos querendo trazer para o movimento espírita pessoas que não estão maduras para isso. Elas estão crescendo porque elas têm um sacerdote no pé dela o tempo todo. Pô, você voltou a beber? Você não devia. Pô, Deus tem um propósito para você e ela precisa disso. Na casa espírita, pelo menos até onde eu sei, isso não acontece. Lá não tem sacerdote buzinando. Lá tem o quê? Uma doutrina que faz funcionar a nossa consciência. E é a minha consciência que me cobra, não preciso de sacerdote. Agora, se a pessoa precisa trazer ela para cá, significa deixar ela solta. Isso aqui tudo é abstrato demais para algumas pessoas, gente. Se a pessoa está lá, deixa ela lá. Quando ela amadurecer, ela vem. Nós estamos muitas vezes violentando consciências. Por isso que Emmanuel falou, a prática salutar dessa ou daquela religião em que mais te reconfortes. Ele não falou para ninguém virar espírita. Olha a sabedoria de Emmanuel. Mas a gente vive querendo encher casa espírita. Então pensamos nisso. Outra coisa, começa aceitando a própria vida tal qual é, procurando melhorá-la com paciência. Primeira coisa, gente, onde é que Deus te colocou? No lugar exato, na família exata, no emprego exato, aceitando a própria vida tal qual é. A gente não tem erro para Deus. Se Deus nos colocou ali, é ali que a gente precisa estar. Mas olha que interessante, procurando melhorá-la com paciência. Então, dentro de um contexto de causa e efeito, conforme eu vou resgatando as dívidas, os ciclos vão abrindo, eu posso mudar minha vida? Olha o que Emmanuel está dizendo, procurando melhorá-la com paciência. Dá para mudar? Dá. O que a gente não pode, e muitas vezes o que a gente faz, é querer dormir pobre e acordar rico. Querer dormir obeso e acordar magro. Porque a doutrina espírita trouxe, pelo menos para mim, uma lição extraordinária. Nós precisamos viver a mudança. Quem vive a mudança aprende. Quem muda do dia para a noite, simplesmente dormiu de um jeito e acordou de outro. Não houve mudança interna, houve uma mudança externa. Toda mudança verdadeira, todo crescimento, ele é íntimo. Nós precisamos viver as mudanças. Aprender com as situações de transição pessoal. Já que eu falei lá atrás, que eu não posso fazer muito pelo Brasil, o que eu posso fazer pelo Brasil é a minha parte dentro do meu raio de ação. Eu ia falar isso, acabei esquecendo. Gente, não se preocupe com transição planetária, viu? Transição planetária é a responsabilidade de Jesus. Está tudo sob controle. Nós temos que nos preocupar com a nossa transição pessoal. Que eu apostaria que 100% de nós aqui, encarnados e desencarnados, estamos em transição pessoal. É coração que tem que amolecer,
é gente muito racional que precisa ser mais amorosa, a outra é muito amorosa, precisa ser um pouco mais racional. Não se preocupe com transição planetária, Jesus está cuidando disso. Nós precisamos cuidar da nossa transição pessoal. O que eu faço pela transição planetária? A mesma coisa que eu falei que a gente pode fazer pelo Brasil. O melhor que eu posso dentro do meu raio de ação. Dentro do meu raio de ação, eu tenho influência, eu tenho condições de ajudar. Fora dali, o máximo que eu posso é oferecer ajuda. Mas muito indireta. Não se preocupe com transição planetária. Jesus está tomando conta disso. Então, começa aceitando a tua vida como ela é, procurando melhorá-la com paciência. Muitas vezes a gente está numa profissão e quer outra. Está numa casa que é outra. Está com um carro e quer outra. Se a pessoa não tem paz, ela troca de carro todo ano e você reparou que não apazigua. Compra esse, não está bom. Ano que vem troca também, não está bom. Troca, não está bom. O problema não são os carros, o problema é a falta de paz dentro dele. Ele não sabe nem o que ele quer. Quantas vezes isso acontece com a gente? A gente não saber o que quer. Quais são seus objetivos de vida? Ah, não sei. Você vai viver? Ah, estou vivendo aí. Se tem uma causa de problemas emocionais e de depressão, a gente é não ter objetivos na vida. E objetivos físicos também. Isso não é só objetivos espirituais, não, viu? Não é só crescer espiritualmente, não. É ter objetivos na vida, é voltar a estudar, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, crescer no emprego. Objetivos na vida. Não é só na vida espiritual, não, na vida física também. Então começa aceitando a própria vida tal qual é, procurando melhorá-la com paciência. Chico Xavier, numa poesia extraordinária, já tinha dito isso. Eu vou citar só um pedacinho porque ela é grande. Nascestes no lar que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias. Então a gente que está um pouquinho acima do peso, aceita para poder mudar, viu? Moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento. Possuís os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Gente, se todo mundo, não sei se isso acontece aqui em Rio Preto, lá em Mirassol, Cajubi, se todo mundo que acender vela para ganhar na Mega Sena ganhar, primeiro, não sobra muito para ninguém. E segundo, a maioria não sabe lidar com dinheiro. Se ganhar, joga a encarnação fora. Por que Deus nos colocou nessa situação difícil? Para a gente aprender a lidar com pouco. Aí esses dias, o De Luca psicografou uma mensagem extraordinária de Bezerra de Menezes. E o trecho que mais me chamou a atenção, já que nós estamos falando em finanças, né, acabamos enveredando por esse caminho. O Bezerra dizia assim: em tempos de crise, alguém lembra? Aprendamos a viver com simplicidade. O que ele está dizendo? Nessa fase em que o país está em crise, é para a gente ganhar mais ou é para aprender a gastar menos? Viver com o que a gente ganha? Quantas vezes a gente vai trabalhar mais, vai ganhar mais e acaba deixando as atividades doutrinárias? Pensa nisso. Se achar que eu estou errado, esquece. Mas só pensa. Emmanuel diz também: aprende a estimar os outros como se te apresentem, sem exigir mudanças imediatas. Vocês têm uma tendência que eu também tenho, de querer que as pessoas sejam igual eu? Só eu, gente? Aprenda a estimar os outros como se te apresentem. Eu tenho que gostar da pessoa como ela é, sem exigir mudanças imediatas. Gente, essa frase salva casamento, viu? Não, esse miserável não fecha o tubo de pasta de dente. Não, ele fica largando toalha molhada em cima da cama. Aprenda a estimar os outros como se te apresentem, sem exigir mudanças imediatas. Hã? Então eu vou acreditar que nenhuma mulher faz isso, tá? Aliás, melhor dizendo, eu vou fingir que eu acredito. E eu vou fingir que eu acredito que quem está reclamando também não foi homem na encarnação passada, ou há 2 encarnações atrás, não fazia o mesmo. Mas, enfim. Hã? Olha que interessante, ó. Sem exigir-lhes mudanças imediatas. É o que ela falou, pode ser mudado? Mas é no ritmo que eu quero? Que eu vou mudar os outros? Porque quantas vezes casamentos acabam, gente, porque a gente não quer dar o braço a torcer, alguém fez alguma coisa, o outro não gostou, deu um desentendimento, a gente acaba ofendendo, nós somos humanos, a gente sai da sintonia, fala o que não devia, e muitas vezes nós não temos humildade para falar: olha, não foi isso, eu falei, mas não era isso que eu queria falar, exagerei, me perdoe, sem exigir mudanças imediatas.
O máximo que eu posso exigir mudanças e não imediatas é a mim mesmo. Então pensemos nisso. Dedica-te ao trabalho em que te sustentes, porque às vezes nós estamos num trabalho e na verdade a gente não quer o trabalho, a gente quer só o cargo, quer só o emprego. Então seja o melhor que você pode dentro desse contexto, sem desprezar a pausa de repouso, porque corpo cansa e precisa de descanso, ou o entretenimento em que te restaure as energias, lazer. Mas o que nós estamos fazendo, gente? A gente chega cansado na sexta-feira, o fim de semana é tão bagunçado que na segunda nós estamos mais cansados que na sexta. 2 noites sem dormir, enchendo o latão de cachaça, comendo carne. É para descansar o corpo. É para, segundo Emmanuel, realizarmos atividades que descansem, que arejem o nosso mundo mental. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos acabando com o corpo durante o fim de semana, mais do que já estamos destruindo ele no meio de semana. A correria do trabalho, a alimentação complicada por causa da correria do trabalho, às vezes faz menos mal do que a gente faz mal ao próprio corpo nas estripulias do fim de semana. Então, dedica-te ao trabalho, gente. Sejamos o melhor que nós podemos lá dentro, sem desprezar a pausa de repouso. O corpo precisa descansar. Ou o entretenimento em que se te restaurem as energias. Nós vamos nos lembrar da lei do trabalho no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar sobre o limite do trabalho e a necessidade de repouso, que isso não pode ser ditado. Ninguém tem como virar para você e falar: você precisa descansar tanto, você precisa trabalhar tanto. Isso é autoconhecimento, isso é decisão pessoal, ok? Serve ao próximo tanto quanto puderes. O próprio Emmanuel vai dizer em outro texto que o bem que a gente fizer em qualquer parte vai ser o nosso advogado, vai nos defender em qualquer ocasião. E aqui eu me lembro da questão 642 do Livro dos Espíritos, já que Emmanuel falou: serve ao próximo tanto quanto puderes. Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem não praticar o mal? Vamos ver a resposta? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das forças. Olha o que Emmanuel falou lá: serve ao próximo tanto quanto puderes, no limite das forças. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Agora surge a pergunta: alguém aqui conhece o limite das próprias forças? Olha quanto que o autoconhecimento é necessário. Um dia nós vamos entender que o limite das nossas forças está na nossa mente. A hora que eu disser cansei, eu posso ter feito 10% do trabalho, eu paro na hora. Enquanto eu disser: não, eu dou conta, vamos lá, mais um passinho, mais um pouquinho, você pode ter feito 110% que você ainda tem força. O limite está na nossa mente. E tudo isso corrobora, confirma o que nós estamos dizendo, gente. A hora que eu falar cansei, é a mente. Você para no lugar. Por isso que existem pessoas que estão estagnadas materialmente, profissionalmente, mas ela não tem força, porque ela acha que não consegue. E se eu acho que não consegue, que não consigo, ninguém pode fazer por mim. Então é um trabalho interno. Eu posso, eu sou capaz, eu vou planejar quais são os passos dessa caminhada e eu vou executar. Então vamos trabalhar. Detente no lado melhor das situações e das pessoas. Falamos lá sobre o cachorro, falamos sobre a árvore de Natal. Esquecendo o que te pareça inconveniente ou desagradável. É uma questão de escolha. Se nós nos reunirmos aqui e surgir o assunto sobre alguém, se nós vamos falar, se nós vamos pensar, se nós vamos focar nas partes, nas características boas dessa pessoa ou nas características ruins, depende de cada um de nós. É uma escolha. E aí quando nós nos viciamos em buscar só a parte errada, a gente não entende por que está com a vibração baixa, por que não consegue sair do lugar espiritualmente, materialmente, profissionalmente. E na verdade a culpa, a responsabilidade é inteiramente nossa. É uma escolha. Nós focamos muitas vezes por vício o lado errado das situações. Todo mundo aqui tem um lado bom e um lado ruim, com qual eu vou sintonizar, para qual eu vou olhar, é uma escolha minha. E você quer ver se acabar com rodinha de fofoca? Isso acontece aqui em Rio Preto, gente? Eu achei que cidade grande não tinha essas coisas. Porque cidade pequena tudo esparrama fácil, né?
Pois é, você quer acabar com rodinha de fofoca? Quando tiver todo mundo falando mal de alguém, entra e faz um elogio. Vocês estão falando isso, mas o fulano é extremamente... e solta. Trabalhador, honesto, bom pai, bom filho, bom marido, solta um elogio. Acaba na hora. É o desmancha a rodinha. Mas geralmente o que a gente faz? Está todo mundo falando mal, a gente entra, sintoniza e continua o assunto. E nós temos conhecimento espírita, hein, gente? Nós temos conhecimento espírita, hein? Então, procurar sempre o lado melhor das situações e das pessoas. Esquece o que não é conveniente, porque se não é conveniente, ele vai ter que enxergar, ele vai ter que mudar. Eu não posso fazer nada. E se eu sintonizar com isso, é a minha vibração que cai. Então sejamos inteligentes. Outra coisa, não carregues ressentimento. Lembra que eu falei lá atrás da brasa? Carregar ressentimento significa segurar uma brasa e querer que o outro se queime. É tomar veneno e querer que o outro morra. Gente, é suicídio. E o pior é o seguinte, com o conhecimento espírita que nós temos, não é mais suicídio inconsciente. Já é mais do que consciente, porque a gente sabe que isso faz mal. Outra, cultiva a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos que te furtem a paz. Gente, muitas vezes as complicações da nossa vida são, aliás, muitas vezes não, quase 100%, são fatores desencadeados por nós mesmos. E vou extrapolar o comentário, vou pegar o que Kardec fala no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições. O movimento espírita está com mania de falar que tudo é problema reencarnatório. Kardec chega a dizer ali que a maior parte das nossas vicissitudes são plantio dessa encarnação. É invigilância, é ambição, é falta de simplicidade. Emmanuel está puxando a nossa orelha. Dentro do possível não complica, porque o simples, o fácil não. O simples bem feito dá resultado. Agora, às vezes a gente quer ampliar, né? Porque é uma questão de orgulho, de megalomania. A gente quer ampliar, acaba não cumprindo todo o planejamento, acaba não chegando ao final da caminhada, quando a gente podia fazer um trabalho simples, mas oferecer o melhor que a gente tem. Cultiva a simplicidade. Admite o fracasso por lição proveitosa. O que é isso? Aprenda com os erros. Gente, isso aqui é extraordinário, cara. Porque nós temos uma... Não sei se vocês têm, né? Eu falo nós temos, gente, porque eu jogo no geral, mas eu tenho. Eu tenho uma leve tendência, tudo que não dá certo, eu ponho dentro de uma gaveta, tranco, jogo a chave no vaso sanitário e dou descarga. Porque olhar para o erro significa ter que admitir que... Vocês têm dificuldade nisso ou só eu? De olhar para dentro e falar, não, errei. Admite o fracasso com por lição proveitosa. Olha para o processo, identifica o ponto onde errou, porque pelo menos naquele ponto você não erra mais. Na próxima tentativa, se não der certo, você vai errar em qualquer lugar, menos naquele. Aprenda com o erro, quando o fracasso possa surgir. Isso aqui é uma lição de sabedoria. O sábio aprende com os próprios erros, e mais, o sábio aprende com o erro dos outros. Ele só não comenta, porque aí não é sabedoria, é fofoca. Mas o sábio aprende com o erro dos outros. Isso para mim não é julgamento. Eu gosto muito de uma resposta que Emmanuel deu no Consolador sobre julgamento. Ele fala assim: entre julgar e discernir há uma grande diferença. Quando eu olho para a conduta de alguém e falo assim, não quero isso para mim, isso não é julgamento, isso é discernimento. E nós temos esse direito. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando foi comentar o não julgueis, ele fala exatamente isso. Jesus nunca proibiu ninguém de discernir o certo do errado. Gente, está no Evangelho. Agora, julgar é uma coisa, discernir, aí é julgamento. Então, vamos pensar nisso. Outra, tempera a conversação com o fermento da esperança e da alegria. Que nós só tenhamos palavras de esperança, de alegria, de incentivo para as pessoas. Eu não sei se isso acontece aqui em Rio Preto, mas lá em Severina tem muito disso. Profeta do pessimismo. Você está com um barulhinho no motor do carro, Júnior, ele fala assim, fundiu. Feridinha na pele, câncer, pode ir para Barretos. E tem gente lá em Severina que é tão viciado em doença,
que ele já sabe mais do que muito médico, viu? O sujeito é uma faculdade de medicina ambulante. Você fala assim, estou com uma dorzinha, acho que eu vou passar no médico. Ele fala, não, senta aqui que eu te dou o diagnóstico já, não precisa ir lá não. Mas eu preciso da receita para comprar o remédio. Não, eu tenho remédio em casa, eu te dou. O sujeito é uma famerpe ambulante. Que nós só tenhamos, gente, mensagens de esperança, de alegria. Que nós só levemos encorajamento. Quantas vezes a pessoa chega e fala assim, estou com ideia de voltar a estudar. Você fala assim, nessa idade? Pô, a gente é cristão pra caramba, cara, dá até gosto. Nessa idade você quer estudar? A gente só faltou falar assim, por que não procura um asilo logo? É para temperar o final da frase, né, gente? Que é para jogar o sujeito num umbral de vez, vibratoriamente falando. Então o que Emmanuel está dizendo? Que nós só tenhamos palavras de otimismo. Vai, tenta. Melhor você ser acusado de não ter conseguido de que de não ter tentado. Tenta, arrisca. Porque todos aqueles que trouxeram para nós, que materializaram no plano físico, grandes descobertas, só conseguiram depois de muito e muito tentar. E se eles não tivessem tentado, gente, a gente não estaria aqui agora. Por exemplo, a lâmpada. Pensa nisso. Tanto quanto possível, não te faças problema para ninguém, empenhando-te a zelar por si mesmo. Aqui eu sempre me lembro de alguns espíritas, não aqui em Rio Preto, mas lá para o nosso lado, né, Wilson? Que gosta de levar problema para os espíritos resolver. Ou então quer consultar os espíritos para tudo. Gente, que cor que nós pinta essa parede? Liga para o presidente do centro consulta o guia para decidir cor de parede. Toda vez que eu lembro que eu leio esse trecho, tanto quanto possível, não te faças problema para ninguém, eu sempre me lembro de um versículo do sermão profético, de uma parábola do sermão profético chamada Parábola das 10 Virgens. O símbolo da parábola, né, a interpretação simbólica da parábola significa o seguinte: o progresso é individual. Enquanto eu jogar os meus problemas para as pessoas resolverem, eu não progrido, eu não cresço, eu não evoluo. Então nós precisamos abraçar os nossos problemas. É meu. E aqui eu posso até enveredar. Vocês vão sair daqui 7 horas da noite, não estou nem aí. Eu posso até enveredar por um outro caminho. Vocês já ouviram uma música antiga, deve ter mais de 20 anos, Fagner, cantando com Zezé de Camargo e Luciano, que diz assim: alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o que eu sinto agora. Vocês têm a mesma tendência que eu, de achar que os problemas dos outros é pequeno e os meus são grandes? Alguém sentado à beira do caminho, quer dizer, não está vivendo o problema, jamais entenderá o que eu sinto agora. Por que o problema é da pessoa? Porque é ele que tem que aprender a resolver. E a gente vive menosprezando o problema dos outros. A pessoa vem, desabafa, e às vezes a gente está em casa espírita, fazendo atendimento fraterno, que a gente tem que ouvir, não tem que falar. Mas a pessoa conta o problema, você fala assim: você está preocupado só com isso? Isso é fácil para a gente. E talvez já tenhamos passado por essa fase evolutiva. Mas para a pessoa pode ser o maior drama do mundo, e a gente não respeita a dor dos outros. Então toda vez que eu me lembro, que eu leio esses dizeres de Emmanuel, eu me lembro disso, gente. Pode parecer uma tonteira, mas para a pessoa é um drama. E nós precisamos respeitar isso. Lembra do que Emmanuel fala: não violentar consciências. Ok? Quando a lembrança do passado não contenha valores reais, ouvida, esquece o que já se foi, usando o presente na edificação de um futuro melhor. Gente, quanto tempo nós perdemos, e desculpa o termo, mas não tem outro para usar, é perda mesmo. Quanto tempo nós perdemos remoendo o passado? E de tanta coisa que tem em nosso passado, por causa da sintonia, por causa do vício mental, nós procuramos as coisas boas ou as coisas ruins? Quem me ajuda? Pois é. O passado não nos pertence mais, viu? Já foi. Serve como experiência, mas não pertence nós, não pertence mais. Não pode ser mudado. E outra coisa, que é o problema da ansiedade. Quantas vezes a gente está aqui pensando o que vai acontecer amanhã, pensando o que vai acontecer segunda? Então quem fica no passado e no futuro, esquece o momento de plantio, o presente. Sabe qual é o melhor lugar do mundo, gente? Aqui.
é aqui que nós estamos, é aqui que é importante. Sabe qual é o melhor momento da história? Para nós, agora. Não é por causa da minha palestra, não. Não me entendam mal, por favor. Mas o melhor lugar do mundo é aquele que você está. É aqui que eu faço a diferença. É aqui que nós fazemos a diferença. Não adianta estar pensando no shopping, não. Porque eu sei que tem gente que está aqui do lado. Eu estou captando os pensamentos aqui. Tem gente pensando na esfirra do Habib's. Habib não, como é que chama? Da Kiberama. Tem gente pensando na pia. Eu estou captando aqui. Está me dando água na boca já. Mas vamos focar aqui. Melhor lugar do mundo, aqui. Porque é aqui que nós estamos. É aqui que eu posso fazer a diferença. É aqui que cada um de nós pode colaborar nesse instante. Se o inevitável acontece, aceita corajosamente as provas em vista. Gente, isso aqui é extraordinário. Porque nós somos surpreendidos o tempo todo. Você pode receber uma ligação daqui a pouco falando que você vai ter que ser transferido do trabalho e mudar para outra cidade. E aí às vezes você está aqui há bastante tempo, já tem uma estrutura, esposa trabalhando, ou marido, filhos nas escolas, e aí? Na certeza de que todas as criaturas atravessam ocasiões de amargura e lágrima. Eu me lembrei do André Luiz lá atrás. Acho que ninguém sofreu tanto quanto eu. E o que ele está dizendo? Todas as criaturas atravessam ocasiões de amargura e lágrimas. Todo mundo tem fases de dor. Ninguém é privilegiado. Quem não tem problema financeiro tem de saúde. Quem não tem de saúde tem familiar. E para ficar nesses três, porque o contexto é muito maior. Nunca invejemos as pessoas que parecem ser imensamente felizes. Eu gosto muito daquela imagem, embora assim, não vamos nos apegar a ela vibratoriamente, tá? Que a espiritualidade nos passa no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A terra é um vale de lágrimas. Todo mundo tem momentos de sofrimento. Agora a gente pode vibratoriamente não sintonizar com isso. Eu posso enfrentar as fases difíceis com otimismo, porque eu sei que Deus me ama. Então o que vai acontecer? O que precisa para o meu progresso e para o meu aprendizado. Oferece um sorriso de simpatia e bondade, seja quem for. Gente, tem coisa mais desagradável do que conversar com gente de cara fechada? Bom dia, ele fala assim. Só se for bom para você. Desagradabilíssimo. Que a gente tenha sempre, pelo menos, feições de simpatia, mostrando por fora e construindo isso por dentro. E toda vez que eu ouço alguma coisa sobre o sorriso, eu me lembro de alguns trechos de texto extraordinário. Sorria, mesmo que seja um sorriso triste, porque pior do que o sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Tem uma outra que diz assim: o sorriso é a manifestação dos lábios quando os olhos encontram aquilo que o coração procura. Bonito, né? Só não sei quem é o autor. Já fucei para todo lado e não achei. Então que nós possamos estar oferecendo sempre um sorriso, mesmo que por dentro a gente esteja assim numa situação complicada, né? O Adelino de Mirassol, 30 e tantos anos de convívio com o Chico, ele cita uma passagem que o Chico ensinou para ele, que o espírita é aquele que na fase de dor ele vai, chora sozinho, enxuga o rosto e vem sorrir perto das pessoas. Porque, gente, às vezes eu olho para mim e falo assim: nossa, mas a minha situação complicada, né? Eu devo ter errado demais no passado. E a espiritualidade vem e fala assim: rapaz, você já está muitos passos à frente do que a maioria. Você tem um rumo, você já escolheu uma religião, você sabe, dentro das suas limitações, mas você já sabe quem é Deus. Ainda tem gente por aí, gente, que acha que precisa pagar para estar bem com Deus. Então, dentro do pouquinho de progresso que nós já temos, nós já estamos 1 quilômetro à frente de um caminhão de gente. Então nós precisamos ajudar. Jesus é um farol. Desculpa, Jesus é um sol. Chico Xavier é um farol. Se nós já somos pelo menos uma lâmpada de geladeira, uma vela, significa que a gente já tem luz. Então vamos ofertar. Oferece um sorriso de simpatia e bondade, seja quem for. Quanto à morte do corpo, alguém aqui se preocupa com isso? Não com a morte própria, mas às vezes a gente pensa assim: a minha mãe está tão velhinha, quando será que eu vou sobreviver sem ela? Quanto à morte, não penses nisso, guardando a certeza, a convicção de que ninguém existiu no mundo sem a necessidade de enfrentá-la. Ninguém fica para semente. Então é bom a gente ir trabalhando o nosso mundo mental. Um dia as pessoas nos deixam, um dia nós também vamos. Eu sei que isso dá um pouco de trabalho, gente,
Dá tanto trabalho que tem gente que acha que espírita não pode chorar quando o parente desencarna. Eu queria saber onde é que está escrito isso. Em livros sérios, não vi em lugar nenhum, pelo menos dentro dos livros que eu li. O que a espiritualidade nos passa é que o choro de revolta, o choro de inconformidade, de inconformação, faz mal para a gente e faz mal para quem foi. Agora, eu acho muito pior se você vai, não posso chorar, eu acredito na imortalidade e guarda aquela energia. Uma hora você vai ter que vomitar isso, a coisa vai ficar feia. Então é muito melhor, chora, descarrega toda a energia. Não está escrito em lugar nenhum que não pode. Não vi isso em lugar nenhum, tá? Então, não nos preocupemos, gente. Talvez a maior fatalidade, talvez não, certamente a maior fatalidade da encarnação é o retorno ao plano espiritual, até porque a nossa casa é lá, não é aqui. Para encerrar, trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria. Opa! O que você deve esperar como recompensa do teu trabalho no bem, seja ele qual for? Muito obrigado? Muitas vezes você não vai ouvir. Sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença. Quanto mais eu sirvo, quanto mais eu gosto do que eu faço, quanto mais eu ajudo, menos esses fatores de tensão me incomodam. De vez que se cumpres o teu dever com sinceridade, lembra de todos os fatores? Se eu sou um bom funcionário, se eu faço tudo que eu posso, se eu sorrio, se eu não guardo ressentimento, se eu vou trabalhando esses fatores em mim, quando te falte forças, Deus te sustentará. Extraordinário, né? Toda vez que a gente se sentir sem força, dentro daqueles 8 fatores lá, toda vez que eu me sentir inseguro, triste, desanimado, Deus vai criar mecanismos para que eu me reerga, porque a minha consciência está limpa. E onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará a parte mais importante, porque às vezes a gente se sente impotente. Meu Deus, tem tanta coisa para fazer, eu não vou conseguir nem 10%. Faz os 10, os 9, o 8, e pode deixar que os outros 90, 91, 92, o Pai cria mecanismos. Vou deixar o e-mail. Se alguém quiser receber esses slides, gente, por favor, manda um e-mail para mim. Manda os slides para vocês com todo prazer. Isso aqui é material de Emmanuel, de André Luiz, de Kardec. Eu só criei uma linha de raciocínio, não tenho direito de guardar isso para mim. Então eu mando para vocês, andreespirita@gmail.com. Aproveito para divulgar o blog do Portal de Luz, que é um blogzinho muito simplesinho, mas nós postamos material lá que a gente tenta ser o mais sério que a gente dá conta. portaldeluzseverina.blogspot.com e a Rede Amigo Espírita, que já é um portal bem maior, já está com mais de 40 mil espíritas cadastrados. Ali vale a pena se você entrar de cabeça no conteúdo da rede. Muita paz a todos, muito otimismo, né? Muito obrigado, Deus abençoe.